Bom, pessoal, então na aula passada a gente terminou de falar ali do paradoxo dos gêmeos, a gente começou a falar do efeito Doppler. Eu deduzi o efeito Doppler para o caso em que o emissor está em movimento e o observador está parado, certo? Botei um observador à esquerda e um observador à direita e a gente encontrou aquela fórmula padrão, né, que a gente tem que a frequência do observador à direita ou à esquerda dividido pela frequência do emissor vai ser igual a 1 sobre a raiz de 1 mais ou menos V sobre C e 1 menos mais V sobre C. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida em relação a isso aqui? Isso é bastante simples, né? Você calcula, né? Você faz aquele gráfico de sempre. Então você tem aqui o tempo, você tem aqui o espaço. O seu emissor está em movimento, então ele vai ter uma certa velocidade assim. Deixa eu botar uma velocidade menor aqui para ele. Uma velocidade assim, certo? Você tem um observador à direita e você tem um observador à esquerda, certo? Aí você se pergunta o seguinte, esse cara está andando para cá, ele vai lançar um feixe de luz que vai chegar aqui, né, no tempo 1, aí ele lança aqui e vai chegar no tempo 2. Aí você quer saber o seguinte, a distância aqui em relação à distância aqui. Isso é bastante simples, porque basta ver, né, esse delta T maiúsculo aqui, que vai ser basicamente a diferença dos tempos de emissão, vai ter um de observação, o de emissão, e aí a gente tem que ver a diferença de tempo, porque a luz sempre vai com a velocidade da luz, independente do emissor ter uma velocidade V, né? Esse aqui é a velocidade do emissor. Então, a luz sempre sai do emissor com velocidade V, não tem tipo uma inércia que faça que a luz saia mais rápido porque ele tem uma certa velocidade. Então, basicamente, o que vai acontecer é que esse cara vai lançar a luz, só que depois de um tempo ele vai lançar o outro feixe de luz. Mas como passou um tempo e ele está em movimento, ele vai ter se deslocado um pouquinho aqui, né? Ou seja, daqui para cá tem um certo deslocamento aqui, que é basicamente V delta TE, certo? E a gente fez a continha relacionando essas coisas todas, ou seja, a luz agora tem que percorrer um espaço de tempo menor, então essa distância não vai ser igual a essa. A gente fez as contas e encontrou essa fórmula aqui, certo? Isso foi o que a gente fez no fim da aula passada. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Em princípio, a gente pode fazer essa conta nesse referencial e depois a gente pode mudar isso aqui para qualquer outro referencial, certo? A gente pode mudar o referencial para um referencial onde esse cara tem uma velocidade, né? As linhas verticais têm uma velocidade e os emissores têm uma outra velocidade qualquer, né? A gente tem que usar agora a lei de adição de velocidade relativística, não vai ser simplesmente subtração e soma, mas a gente pode fazer isso para encontrar um outro referencial onde os dois têm velocidade. Mas ao invés de fazer a transformação de Lorentz, eu acho que é mais instrutivo refazer a conta no caso mais complicado, tá certo? E para treinar, né, as habilidades de vocês nesse tipo de manipulação, certo? Então a gente vai ter um outro referencial aqui. A diferença agora é que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter, vamos ver aqui direitinho. A gente tem aqui o nosso emissor, ele tem uma certa velocidade aqui, tá certo? Essa velocidade aqui é a velocidade do emissor, ok? Aí a gente vai comparar ela com a velocidade de um certo observador, que tem uma outra velocidade aqui, qual que é? Tá certo? Esse cara aqui é a velocidade do observador. E aí vamos ver se eu consigo fazer uma coisa assim, ou seja, em princípio essa velocidade é paralela a essa, se não tiver, eu não sei de perspectiva que se dá para ver, tá? Mas eu vou ter o emissor com uma velocidade, o observador com outra, e eu vou pensar a mesma coisa, um observador à esquerda e um observador à direita, tá? Ok, deixa eu só ver. Né? E aí vamos fazer o seguinte, eu vou ter um raio de luz que sai daqui, anda aqui, 45 graus, até encontrar o meu observador.
E eu vou ter um que vai sair para cá, por outro lado, 45 graus também, e vai encontrar o outro observador, tá certo? O tempo de emissão é o tempo que, nesse referencial, e agora a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está fazendo os tempos num referencial que não coincide com o referencial de repouso, nem do emissor, nem do observador, tá certo? Mas vale a pena a gente fazer tudo em relação a esse referencial aqui, e depois a gente faz as relações com os tempos próprios, tá? Então vamos dizer que aqui num certo instante, TE, que é o tempo nesse referencial, o nosso emissor lança outro fóton, certo? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, não está perfeito, mas melhor. Então aqui eu tenho um outro fóton indo para a esquerda, tá certo? A pergunta é, qual é essa distância aqui? Né? Ou seja, esse cara aqui vai ter uma certa variação de tempo e aqui vai ter outra variação de tempo, tá certo? A gente vai ter que relacionar então esse período aqui, que é o tempo que demora entre uma frente de onda e a outra, para esse observador observar a primeira e a segunda e esse aqui observar a primeira e a segunda, ok? Bom, a montagem do problema tá ok, pessoal? Né? Como é que eu faço para ver o tempo que o primeiro raio chega? Né? A gente vai fazer com que a distância aqui seja D, naturalmente, tá? Então é a mesma distância para a esquerda, a mesma distância para a direita. Né? Só que o que vai acontecer aqui? Aqui a gente vai querer que CT seja igual a D, só que veja, se o meu observador está se afastando, então tem que ser mais VE sobre vezes T. Ou seja, essa aqui é a distância percorrida pela luz, tá certo? Eu quero que essa distância coincida com a distância que eu tinha aqui, mais o tanto que ele se deslocou até a luz chegar nele. É VO. Perfeito. Certo? E o contrário para cá. Então eu tenho menos aqui. Porque essa é a distância que, enquanto esse feixe de luz andava para a esquerda, o observador andava para a direita. Então ele se aproxima, então demora um tempo menor, tá certo? É o T que resolve a equação. Eu estou montando uma equação, né? Então essa equação te diz quanto que a luz se move quando passa um tempo T desde esse tempo original aqui. Vamos dizer que aqui seja T igual a zero, tá? Então esse cara, a luz se desloca esse tanto e o observador se desloca esse tanto aqui. Aí você está encontrando uma equação para T, tá certo? Esse T vai ser ou esse valor aqui ou esse valor aqui, depende se eu estou pegando para a esquerda ou para a direita, tá certo? Então, a gente tem o seguinte, deixa eu já botar aqui, eu vou chamar esse cara de T1, tá certo? Pode ser o T1 da direita ou um T1 da esquerda, tá? Então vai ficar T1 é igual a D dividido por C menos mais VO, certo? Deixa eu ver se está certinho, né? Esse cara vem para cá, o mais menos vira menos mais, e aí eu boto em evidência C menos mais V0 e divido, certo? Então esse cara aqui é o tempo, é a coordenada de tempo nesse referencial que marca o instante em que o observador, hora da esquerda, hora da direita, encontra o primeiro feixe de luz. E o segundo feixe? O segundo feixe ele vai ser emitido aqui, certo? Então a gente sabe o seguinte, ó, se T menos T de emissão, ou seja, o tempo que passou desde o momento da emissão, tá? Vai ser igual ao que, pessoal? Vai ser... deixa eu ver qual a melhor maneira de fazer isso aqui. Porque eu fiz aqui com...
Tá, vamos calcular essa distância aqui primeiro, né? Então, qual é essa distância que a gente se encontra do observador da esquerda e da direita aqui? Vamos lá. Aí eu volto para cá, tá certo? Só para a gente saber a distância inicial aqui. Então, veja bem, no momento em que esse cara parte daqui e chega no tempo TE, que é o tempo de emissão, qual é a distância que a gente está aqui? Né? Então, ele vai chamar assim, D' vai ser igual a D, certo? Só que a distância vai ser o seguinte, vai ser essa distância aqui, mais o que esse cara andou e menos o que esse cara aqui andou, certo? Então, vai ser mais VET menos VOT. Deixa eu ver se está certo. Aí é TE, né? Só ver se eu fiz certinho aqui. Isso eu comecei com o da esquerda, mas deixa eu começar com o da direita, tá? Porque eu estou fazendo sempre o da direita mais e esse cara aqui menos, tá certo? Então, aqui tem que ser menos mais menos. Tá certo? Mas o que a gente tem novamente é aquela brincadeira, né? CT menos TE vai ser igual a mais ou menos VO T menos TE mais D'. Certo? A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Certo? Só que agora a gente está partindo de TE, por isso que eu botei o TE lá. E aí eu botei o D' ali, só para não fazer uma fórmula muito grande, tá certo? Então a gente sabe que esse aqui é o tempo do segundo feixe, né? Vamos dizer que esse cara aqui é o tempo do primeiro feixe e esse cara é o tempo do segundo feixe. Então, o tempo do segundo feixe vai ser TE mais D' dividido por C menos mais VO. Certo? Deixa eu ver isso. Menos mais, esse cara aqui vai ficar assim. TE C menos mais VO dividido por C menos mais VO. E o D' agora eu substituo o que eu tenho ali. Mais D. Tá certo. Espera aí. Por que mais ou por que menos? Ah, tá, tudo bem, isso mesmo. Mais D, né? E o D' é D menos mais VT mais ou menos VOT. Eu só substituí T' aqui. Por que eu só estava dividindo só o D Peraí. estava sendo dividido e... Eu botei em evidência. Eu multipliquei e dividi por esse termo aqui, ó. Ah, tá. Só para botar todo mundo com o mesmo denominador. É que eu tinha errado o sinal ali, talvez tenha sido isso que te confundiu. Certo? E agora eu tenho, finalmente, o meu TO mais ou menos. O que ele vai ser, pessoal? Ele vai ser esse T2 menos T1. Certo? Ou seja, ele vai ficar assim. TO mais ou menos vai ser igual a C menos mais VOT C VO. E aí deixa eu substituir aqui. Veja, o T1 é o mesmo denominador, tá vendo? E então só entra com D aqui. Então o T1, ele só a única coisa que vai fazer vai ser cortar esse D aqui. Então vai ficar menos mais VT mais ou menos VOT. Faltou alguma coisa? Não, tá certinho, tá. Então o que acontece, pessoal? O C fica aqui
menos mais VOTE, mais menos VOTE. Então esse cara aqui vai embora com esse cara aqui, né? Isso. Vai embora com esse cara aqui. O que sobra pra gente? C menos mais VE dividido por C mais ou menos VE. Tudo isso aqui, TE. Ok? Deixa eu ver se... Não. Troquei tudo, né? Esse cara é menos mais... Peraí. É, VO. Isso. Deixa eu ver se eu não fiz besteira aqui. Isso, o sinal é igual e é isso mesmo. Ok. E agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? O que vocês acham? Porque o que está faltando aqui é o seguinte, isso aqui me dá a diferença coordenada nesse referencial do tempo de observação, a diferença coordenada naquele referencial para o tempo de emissão. Mas eu quero saber em termos dos relógios do emissor e do observador. Certo? Como é que é a relação de um tempo para o outro? Então vai ficar assim, né? Cadê? É que eu fiz muito rápido, né? E esse cara aqui, ó, TO, ele vai ser igual a gama O, tal O. Vocês concordam? Por que é isso aqui, né? Porque esse cara aqui é o tempo coordenado e esse cara vai ser tal O dividido por raiz de 1 menos VO sobre C ao quadrado. Certo? Então, né, o tempo próprio para ele é sempre muito menor do que o tempo coordenado, tá certo? E a mesma coisa aqui, T vai ser igual a gama E, o E é do gama é só para lembrar a velocidade que aparece lá, né? Tal E, que é a mesma coisa. T E igual a tal E dividido por raiz de 1 menos VE sobre C ao quadrado. Ok? A gente bota tudo isso junto e vai encontrar o seguinte. Cadê você? Ó, eu vou pegar essas expressões, tanto essa quanto essa, e substituir nessa aqui, ó. Ok? Aí eu vou encontrar o seguinte. Deixa eu fazer todos os passos aqui. Gama O, tal O mais ou menos, é igual a C menos mais VE, C menos mais VO, gama E, tal E. E aí a gente vai colocar... Eu já vou fazer o seguinte, ó. Esse gama aqui, ele aparece no denominador, eu boto no numerador para cá, e junto com esse gama daqui, tá certo? Vai ficar assim, TO, mais ou menos, vai ser igual a raiz. Então, o gama que estava aqui do O vem para cá, então 1 menos VO sobre C ao quadrado, 1 menos VE sobre C ao quadrado, tá certo? Então, esse cara aqui é esse pedacinho aqui, tá? E esse outro vem para cá, e como esses caras são todos positivos, eu posso botar todo mundo na mesma raiz, não tem problema nenhum. Tá certo? E aqui fica assim, C menos mais... Aí eu já vou tirar esse C e vou fazer assim, ó, 1 VE sobre C, 1 menos mais VO sobre C. Eu dividi em cima e embaixo por C. Tá certo? Novamente, se isso aqui for positivo, esse cara é positivo, eu posso botar dentro da raiz. Se esse cara for negativo, ainda é positivo, porque V sobre C é sempre menor que 1. Né? Então, esses números aqui todos são positivos, eu posso colocar todo mundo dentro de uma raiz e, naturalmente, que isso tudo multiplica tal E. Tá certo? O tal E é sempre o mesmo. O tal O tem direita e esquerda, porque é o tempo próprio do observador que está à esquerda e o da direita de observar o raio emitido pelo emissor. Ok? Então vai ficar assim. Tal O, mais ou menos, vai ser igual a... Aí eu vou botar uma raiz aqui, grande, e vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer esse negócio com cuidado. Vou fazer todos os passos aqui. 1 menos
VO sobre C ao quadrado. E aqui vai ficar 1 menos mais VE sobre C ao quadrado. Então aqui o quadrado está aqui e o quadrado está fora. Essa aqui é a grande diferença, né? E aqui vai ficar 1 menos V sobre C ao quadrado. E aqui 1 menos mais VO sobre C, tudo ao quadrado. Certo? Mas o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou escrever ele como 1 menos VO sobre C vezes 1 mais VO sobre C. Certo? É aquele truque de sempre, você escrever a diferença dos quadrados como o produto das duas raízes ali, né? Que basicamente é a raiz dos polinômios. Então vai ficar assim. Tal O mais ou menos é igual a... Então, vai ficar 1 menos VE sobre C, 1 mais VE sobre C. Viu se eu não fiz nenhuma besteira? Não, é VO. O. E aqui sim, 1 menos mais VE sobre C ao quadrado. Tá certo? Deixa eu ver se eu não fiz besteira. Não. Aí aqui troca. Vai ficar 1 menos VE sobre C, 1 mais VE sobre C e 1 menos mais VO sobre C ao quadrado. Tudo isso aqui multiplica tal E, fora da raiz. Bom, como é que fica isso aqui, pessoal? Quando for mais aqui, quando for menos aqui, corta com menos, fica mais. Tá certo? Quando for mais, corta com mais, fica menos. Tá certo? Então, basicamente, esse menos mais vai virar um mais ou menos aqui. E esse cara aqui some. E a mesma coisa acontece aqui, certo? Então vai ficar assim. Raiz. Deixa eu ver. Esse sobra e corta aqui. Então deixa eu só ver qual a ordem que eu coloquei. Tá. Vai ficar assim. Esse cara, deixa eu fazer esse aqui primeiro. Então esse aqui é mais ou menos. Quando for menos aqui, sobra um mais aqui. Então vai ficar mais ou menos em cima. 1 mais ou menos VO sobre C. Aqui vai cortar um desses com esses aqui, vai ficar 1 menos mais VE sobre C. Esse cara aqui cortou com esse aqui, então quando era menos, o outro aqui vai ficar mais, então vai ficar 1 mais ou menos VE sobre C. E aqui é o que sobra quando corta aqui, 1 menos mais VO sobre C. Certinho? Como eu falei, é um pouco mais chato, mas eu acho que às vezes é um pouco mais intuitivo do que fazer primeiro naquele referencial que a gente tinha feito e fazer depois uma transformação de Lorentz. Tá? E o resultado tem que ser o mesmo. Vocês acreditam que o resultado é igual? Vamos lá. Vamos acreditar então. Então, basicamente, a diferença dos tempos próprios aqui, dos períodos próprios, tá? É o tempo que demora entre uma observação e outra das frentes de onda, do raio de luz, do que quer que seja que o observador está enviando na velocidade da luz para o outro. Da onda gravitacional, sei lá. Então, como é que a gente pode fazer para relacionar esse resultado que nós obtivemos aqui com o resultado que nós tínhamos antes? Como é que a gente escreve a velocidade do emissor no referencial do observador? Alguém lembra? Porque se eu faço isso aqui, eu estou encontrando um referencial onde o emissor está em movimento e o observador está parado. Certo? Eu quero a velocidade do emissor no referencial do observador.
Isso aqui, como é que fica a lei da adição de velocidades, pessoal? Se fosse newtoniano, seria VE menos VO. Certo? Mas não é. Então tem um fator aqui que é 1 mais VE VO sobre C2. Esse é o fator que impede que essa velocidade fique maior que a da luz. Né? Deixa eu ver se está certinho. Isso. Espera aí. Ok? Então, VE é igual, isso é bem fácil de encontrar, VO mais VEO dividido por 1 mais VEO VO sobre C2. Tá certo? Essas fórmulas têm que ser simétricas. Vocês podem fazer essa continha aqui, se não tiverem feito. É bastante simples, tá? Agora, eu quero que vocês façam o seguinte. Se vocês substituírem esse VE aqui, ó, vocês têm que encontrar tal O mais ou menos igual raiz de 1 menos mais VEO dividido por 1 mais ou menos VEO. Tá certo? Dá um trabalhinho, mas não é muito difícil fazer, não. Substitui esse VE aqui, ó, aqui e manipula isso aqui até vocês encontrarem isso aqui. Beleza? Eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês. Todo mundo entendeu o que é para fazer aqui? Então, do observador. Isso. No observador, ou seja, no referencial onde o observador está parado, o emissor tem uma velocidade. Ok? Isso aqui, pessoal, fecha todas as fórmulas. Essa fórmula aqui é a mais geral, porque você não precisa fazer isso aqui. Você pode simplesmente estar num referencial qualquer, ter a velocidade dos dois observadores e o emissor, colocar nessa fórmula, desculpa, essa aqui, e tirar aqui o efeito Doppler, tá? Mas se você quiser falar, mas então como é que fica essa fórmula se o observador está parado? É essa aqui que a gente tem. Agora, se é o emissor que está parado e o observador que está em movimento, aí é essa fórmula aqui. Você vê que só muda os sinais aqui da coisa, mas assim, essencialmente é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Tá certo? Agora a gente vai começar um tema bastante interessante, porque a gente vai começar a ver a questão da aceleração, tá? Bom, agora, o que nós temos? É mais ou menos aquilo que a gente já discutiu antes no paradoxo dos gêmeos, né? Você tem uma curva arbitrária qualquer, então você tem o nosso x0 aqui, você tem o x1 aqui, e você tem um cara que vai fazer uma curva assim. Para esse ser um observador, para ser uma partícula física, o que tem que acontecer é que essas inclinações aqui, elas têm que ser sempre de V sobre C menor que 1, certo? Então, a curva está sempre apontando para cima, e em todo ponto da curva você pode traçar aqui o que seria o cone de luz local, e a tangente tem que estar sempre menos inclinada do que o cone de luz, tá certo? Para ser uma partícula física, você tem um cone de luz em cada ponto e você tem as tangentes que estão contidas no cone de luz, né? Então, você tem outro cone de luz aqui, aí você tem a tangente para cá, e essas tangentes vão acompanhando aqui o movimento, tá certo? Agora, como é que a gente mede essa aceleração? Como sempre. Oi? Isso, a derivada. Mas se a gente mede com a derivada aqui, o que significa? Que eu estou usando esses relógios e essas réguas para medir a aceleração dessa curva, por mais que isso não necessariamente tenha nada a ver com o tempo da curva, com o tempo próprio desse cara, né? É uma relação da curva com os observadores aqui, que são os observadores verticais, que estão o tempo todo olhando por onde esse cara está passando e estão marcando lá no papel, o cara passou aqui no tempo tal, esse cara passou aqui no tempo tal, sendo que
esses são esses os tempos, né? E essas as posições. Então, desse ponto de vista, a gente pode calcular x ponto como sendo dx dt, que é o que a gente já usava na notação, ok? E isso aqui dá pra gente o que, pessoal? Isso aqui vai ficar c e aqui é dx1 dt, certo? Só lembrando que eu estou usando o x como x0, x1 e assim por diante. Eu vou botar só esses dois primeiros aqui, por simplicidade. E aqui eu só fiz a aceleração mesmo, a velocidade, para ter unidade de velocidade, eu não dividi por c ainda, tá? E eu tenho, então, a velocidade instantânea aqui a cada instante. Agora, se eu quiser parametrizar e pensar no que está acontecendo em relação ao tempo da própria curva, o que eu precisaria fazer a cada instante? Aqui eu estou pegando, isso aqui me dá a velocidade da curva usando as réguas e os relógios dos observadores que estão aqui, tá certo? Agora, se eu quisesse relacionar esse negócio aqui com o próprio tempo próprio dessa curva aqui, o que eu teria que fazer a cada instante? Em cada instante t, eu me encontro com uma velocidade v de t potencialmente diferente, tá certo? Então, não faz muito sentido eu pensar numa transformação de Lorentz global aqui que eu possa fazer cada instante. Mas eu posso simplesmente usar as nossas réguas, os nossos relógios e a nossa geometria minkowskiana para calcular justamente o tempo próprio associado àquele vetorzinho ali. Tá certo? E como é que ele vai ficar? Alguém lembra? Não? CD tal vai ser igual a quê? Raiz de menos x ponto, x ponto, eu posso botar mi aqui, eta, mi. Isso aqui é quanto, pessoal? Esse negócio vai ficar raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado dt. Só que agora, pessoal, isso aqui não é mais uma constante, tá certo? Porque não é uma transformação de Lorentz global que eu estou fazendo. Eu estou pegando o módulo desse vetor aqui ao longo da curva. Em cada instante t eu posso ter uma velocidade diferente. É o que a gente já fez no passado, mas agora estou chamando a atenção disso aqui para mostrar para vocês, digamos, terem clareza que não tem uma transformação de Lorentz global acontecendo aqui. É simplesmente uma medida que eu estou fazendo localmente ao longo da curva. Ok? Bom, deixa eu pegar aqui. Não é isso. Oi? Aquela ali é a definição da nossa métrica, né? Você lembra que a gente definiu, né? Esse cara aqui é o que eu estava chamando de DS2. Quando a curva é tipo tempo, o DS2 te dá, digamos, o deslocamento no espaço-tempo. Quando a curva é tipo tempo, você bota um sinal de menos, tira a raiz, ele te dá o tempo próprio. E quando o sinal é de mais, dá o comprimento próprio, porque é uma curva tipo espaço. Né? Então, essa é basicamente a régua que a gente usa para medir o tamanho desses vetorizinhos aqui. Se você somar esses vetores ao longo da curva, você tem um tempo próprio final. Foi a conta que a gente fez para calcular o tempo próprio do gêmeo que estava em movimento. Tá certo?
Ok. Então, tira o C daqui. Agora a gente pode fazer o seguinte. Agora que a gente sabe a relação desses dois caras, a gente sabe que d tal dt vai ser igual a raiz de 1 menos V2 sobre C2. Tá certo? Inclusive, a gente pode usar isso para calcular qual é a derivada segunda do tempo próprio em relação ao tempo. Quando se fosse simplesmente uma transformação de Lorentz, isso aqui seria uma constante, tá certo? Agora, isso não é mais uma transformação de Lorentz, isso aqui é simplesmente o cálculo local da diferença naquele instante de passagem de tempo próprio a passagem do tempo coordenado, tá certo? E a gente vai precisar dessa fórmula porque a gente vai querer calcular agora a derivada segunda desse cara aqui, ó. E quando a gente quiser relacionar a derivada segunda dele, que é a aceleração medida usando as réguas e os relógios originais, com a aceleração dele usando o tempo próprio, a gente vai precisar dessa expressão aqui. Ok? Tá claro o que a gente está fazendo, pessoal? Vamos lá. Como é que fica a aceleração desse cara aqui, ó? Novamente, usando os objetos daqui. Fica x, 2 pontos, é a derivada d2x dt2. Certo? Mas isso aqui vai ser igual a 0. Ou seja, a aceleração nesse tempo aqui, ela não tem componente na direção temporal, tá certo? E aqui ela vai ficar assim. d2x 1 dt2. O resto aqui é 0, né? Então, eu nem botei ele. Ok? Bom, o que a gente pode fazer agora? Como é que fica essa mesma quantidade aqui se nós tentarmos calcular agora esse vetor parametrizado pelo tempo próprio? E como é que a gente relaciona essas duas coisas? Então vai ficar assim. Eu vou fazer aqui x' é igual a dx d tal. Certo? Mas isso aqui é x ponto dt d tal. Tá, pessoal? Só que dt d tal é também essa mesma expressão aqui, eu posso jogar para lá e vai ficar dt d tal. Tá certo? Então, aqui é um pouco mais delicado que isso, tá, pessoal? É porque existe uma relação biunívoca entre t e tal. É isso que permite a gente dizer que d tal dt vezes dt d tal é igual a 1. Tá certo? Ou seja, que dt d tal é recíproco de d tal dt. Tá certo? Ou seja, 1 sobre. Ok? Então, isso aqui vai ficar como, pessoal? X ponto dividido por... Cadê você? Esse cara aqui é... Tá. Isso. 1 menos V2 sobre C2. Todo mundo concorda com isso aqui? Deixa eu ver se eu fiz certo. Isso. E quem é x duas linhas? Como é que fica aqui? Vai ficar x ponto ponto dividido por 1 menos V2 sobre C2, tá certo? Que vai ser o quê? A derivada desse em relação a tal. Então tem outro fator desse cara aqui, que junto com esse fator aqui, tá certo? Mais o quê? X ponto sobre a derivada desse negócio aqui, tá certo? Vai ficar como? 1 menos V2 C2 a 3 meios, certo? Vezes menos V ponto, deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira, sobre C2, deixa eu ver, sobre C2, e aqui
1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Todo mundo entende esse negócio? Ó, quando eu calcular x duas linhas, vai dar a derivada desse cara aqui em relação a tal. A derivada desse cara em relação a tal é a derivada desse cara em relação a t vezes dt de tal. Só que dt de tal é 1 sobre isso aqui. Aí vem outro fator que junta com o que já tinha aqui, fica quadrado, fica assim. O outro termo vai ser a derivada desse cara aqui, que vai ser 3 meios, e eu esqueci de menos meio aqui, né? Menos meio aqui, 3 meios, vezes a derivada da interna, que é menos v ponto sobre C2, e aqui eu tenho o dt de tal. Esse v ponto, eu poderia escrever Isso aqui. Isso. Eu só estava escrevendo como v, porque é mais conveniente. Ok? Então veja, aqui vai ficar ao quadrado, né? Vamos juntar esse negócio aqui. Deixa eu só ver se eu perdi alguma coisa. Aqui vai ficar v ao quadrado, tá? Deixa eu ver os pontos sobre 1 menos V2 sobre C2 menos 1 meio. Esse vai juntar com esse cara aqui, vai ficar isso ao quadrado, o menos fica mais, aqui falta o 2, tá? Tá vendo que a derivada aqui eu esqueci que tinha esse v tá ao quadrado, então é 2 vezes v ponto, tá certo? Então, o menos corta com menos, o meio corta com meio, aqui vai ficar x ponto, esse cara aqui ao quadrado e esse cara aqui x2 pontos, dividido por esse com esse cara aqui, 1 menos v quadrado sobre c quadrado ao quadrado. Ok? Deixa eu ver se eu já junto aqui. Peraí. Menos mais. Isso. Pessoal, se eu botar aqui, ó, tá vendo que esse cara está ao quadrado? Eu posso multiplicar e dividir por esse fator aqui, tá vendo? E é isso que eu vou fazer, vai ficar assim, ó. X, 2 pontos. Aí, como eu tive que multiplicar por um fator desse cara aqui, vai ficar assim. 1 menos V2 sobre C2. Agora, todo mundo está com o mesmo fator aqui. 1 menos V2 C2 ao quadrado, tá certo? Mais, só que isso aqui é V2, isso aqui é, peraí que tem algum erro aqui. Caramba, cadê? Tem algum erro? Aqui, ó, eu esqueci do C2 que tem aqui, ó, tá vendo? Eu tinha esquecido de colocar ele aqui. Então, esse cara vai ficar assim, V2 sobre C2 e x2 pontos. Mas o que vai acontecer aqui, pessoal? Esse cara corta com esse cara aqui. Ok? O que eu tenho? X duas linhas vai ser igual a imagina o seguinte, aqui é uma coisa um pouco complicada de entender, porque a gente está misturando dois conceitos. A gente está vendo o quanto que essa coordenada está mudando quando o tempo próprio dele está passando. Então, ele está pegando a taxa de variação da posição num referencial específico em relação ao relógio dele. Então, a gente está misturando dois conceitos, mas, em princípio, é a melhor maneira de fazer essa conta aqui. Certo? Deixa eu ver se eu não estou fazendo nada errado aqui. Ok. Então, o que isso diz para a gente?
x 2 pontos, e aqui vai ficar 1 menos d2 sobre c2. Ok. Então, o que isso está dizendo para a gente, pessoal? Se você quiser pensar, por exemplo, nas equações de Newton. Como é que a gente faz para construir uma mecânica newtoniana agora que a gente não tem uma definição, digamos, bem posta da nossa aceleração? Você vê, quando esse número aqui é pequeno, eu medir o tempo próprio, que é o tempo que está passando no relógio do observador, e eu medir usando o relógio coordenado, eu tenho a mesma aceleração, tá certo? Então, quando eu vou fazer a lei de Newton, eu vou fazer assim, m x 2 pontos igual a f, né? Eu sei que o ponto aqui, quer dizer, eu sei, tanto faz, o tempo é absoluto, eu posso usar qualquer ponto ali e funciona. Agora, se eu vou fazer a versão não relativística, qual é a versão certa? É botar 2 linhas ou 2 pontos? O que vocês acham? Em princípio, parece ser 2 linhas, né? Porque se você bota 2 linhas aqui, qual é a vantagem? Quando você faz dx, dx0 ou dt, se você fizer uma transformação de Lorentz aqui, vai transformar esse pedaço e esse pedaço aqui. E eles se transformam de jeito complicado e misturado. Então, esse negócio aqui, ele não vai mais se transformar como um vetor, tá certo? Mas, em princípio, não teria nenhuma razão especial para que isso seja necessariamente uma imposição física relevante, entendeu? Uma das maneiras de você responder essa pergunta é você tentar fazer o seguinte. Ao invés de eu construir a aceleração direto, eu vou tentar construir uma lagrangiana, e eu vou construir uma lagrangiana que seja motivada pelo mesmo princípio que eu tinha antes de minimização de energia, e vou tentar ver qual dinâmica sai do princípio lagrangiano aqui. Tá certo? Então, se vocês tivessem que montar uma lagrangiana para responder essa pergunta, qual seria a lagrangiana mais natural que a gente poderia construir aqui, que não envolvesse nada além da geometria de Minkowski? De uma partícula livre, mas como é que seria a lagrangiana da partícula livre? Porque a gente ainda não sabe o que é energia aqui, certo? A gente ainda não encontrou como é que a gente expressa a energia na relatividade restrita. Qual seria, digamos o seguinte, né? Eu quero fazer a seguinte brincadeira. Minha partícula, eu vou dizer que eu sei que ela vai partir daqui e eu sei que ela vai chegar aqui. Minha pergunta é, qual é a trajetória que ela vai fazer daqui para cá? Eu tenho alguma medida natural que meça alguma coisa aqui? Eu posso pegar esse cara aqui, ó. Delta S2 vai ser igual a integral de lambda 0 a lambda 1 de raiz de menos x ponto mi. Aqui eu vou escrever explicitamente. De lambda, né? Para uma curva parametrizada por um lambda qualquer, essa aqui é a medida de comprimento dessa curva aqui. Se eu for impor que essa curva vai ser tipo tempo, eu sei que isso aqui vai ser, na verdade é melhor fazer logo assim, isso aqui vai ser C2, desculpa, isso aqui é C delta tal. O que vocês acham, pessoal? É razoável a gente querer minimizar o tempo próprio de uma curva? O tempo próprio. Ou seja, a gente pode procurar qual é a classe de curvas que minimiza o tempo próprio.
Porque basicamente é isso que a gente faz com o princípio de minimação, né? A gente minimiza a ação, que é basicamente uma integral da energia ou da Lagrangiana no tempo, certo? E aqui a gente vai fazer uma coisa anterior, na verdade a gente nem tem a definição de energia ainda bem posta, mas a gente já tem a definição de tempo próprio. O que acontece se a gente for fazer essa imposição aqui? Seria alguma coisa quase instantânea para referência. Não diria quase instantâneo, mas seria o menor possível, certo? O que você tem que se perguntar é o seguinte: se não for o tempo próprio o menor possível, o menor possível sempre vai existir, certo? Porque uma coisa não tem uma propagação instantânea, sempre vai haver o menor possível. Se você escolhe um outro tempo que não é o menor possível, você precisa de alguma explicação para essa diferença de tempo. Mas qualquer explicação que eu possa dar, eu precisaria colocar novos termos nessa expressão aqui. Mas dada a geometria de Minkowski, eu não tenho mais nenhum termo para colocar aqui. Tá certo? Eu estou usando um tipo de argumento heurístico, ou seja, são argumentos não fundamentados em axiomas, tá? Para, digamos, justificar uma escolha. A gente faz muito isso quando vai construir Lagrangiana. Vai pegar a Lagrangiana, mas como é que eu acoplo um campo fermiônico com um campo bosônico? Tem um acoplamento mínimo que preserva as liberdades de calibre. Mas eu posso ter acoplamentos a mais do que o mínimo, tá certo? E a gente não sabe qual é o certo, a gente sabe empiricamente. A gente bota acoplamentos mais diferentes, vai no laboratório e não mede evidência daquele acoplamento como uma realidade física. A gente exclui ele, tá certo? Mas o meu ponto é que vocês precisam exercitar esse tipo de raciocínio, tá certo? Se não é o mínimo, e o mínimo sempre existe, então o mínimo é uma coisa que já faz parte da geometria. O tempo mínimo de uma curva já é uma coisa que já está dado pela própria geometria. Não precisa de nada adicional, não precisa de uma força adicional, né? Então, a gente vai dizer que, por causa disso, as partículas vão seguir as trajetórias que extremizam isso aqui, certo? E aí, por isso que eu perguntei lá no começo da aula se vocês já tinham visto o princípio de minimação. Já viram derivada funcional? Né? Então, a gente pode... Vocês sabem fazer isso aqui, ó? Quanto que é a derivada funcional de C delta tal em relação a xmi? Vocês querem que eu faça passo a passo ou vocês já sabem fazer isso aqui? Tipo espaço? Você também pode fazer a mesma coisa. E na verdade o que você vai encontrar é que essas curvas também vão ser importantes. Como eu disse para você, mesmo que seja uma curva tipo espaço, que não seja uma curva física, a curva que extremiza isso aqui é uma curva que está, digamos, naturalmente posta na sua geometria, entendeu? Então, de certa forma, ela é só uma expressão da própria geometria. O que isso vai te dar, quando você fizer para curvas tipo espaço, são as geodésicas tipo espaço. As geodésicas tipo espaço, elas não são curvas que observadores percorrem, mas elas são curvas que podem representar objetos extensos no seu espaço. Tá? Eu consigo ainda fazer uma combinação escrever uma gradiente entre do intervalo invariante, delta S? Consegue. Uma combinação dos dois? Uhum. E aí ele é mais geral, no sentido de que com ele eu consigo recuperar os dois resultados? Eu entendi agora o que você falou. Você está falando fazer uma trajetória que envolva momentos tipo tempo, momentos tipo luz? Isso não faz sentido. Em vez de usar uma curva de espaço com curva de tempo, né, separadamente, usar o intervalo invariante. Não, porque você precisa da raiz. E a raiz é extremamente importante. Vocês vão ver que por causa da raiz a gente vai ter uma liberdade de calibre aqui. Tá vendo essa raiz aqui? Ó? Se não fosse por essa raiz, a hora que eu reparametrizar essa curva por um lambda diferente, digamos que eu reparametrize por um lambda linha, né? Então isso aqui vai ficar assim, dxmi, d lambda linha, d lambda linha, d lambda, certo? Esse pedacinho aqui. Então esse cara vai dar um fator de dx d lambda linha, e esse vai ter um pedaço de d lambda linha, d lambda, e esse outro d lambda linha, d lambda. Se esses parâmetros forem sincronizados no sentido de que, né, se eles apontarem na mesma direção, significa que quando um aumenta ou outro aumenta, essa derivada aqui é sempre positiva, porque aí é uma relação monotônica. Como esse aqui é positivo, sai da raiz, e aí eu vou ter uma coisa assim, ó,
d lambda', d lambda, d lambda. Mas isso aqui é simplesmente d lambda'. Certo? Ou seja, essa curva aqui, ela pode ser parametrizada com qualquer valor, qualquer parâmetro lambda', que seja, que o resultado é o mesmo. O que vocês aprenderam no teorema de Noether? Que uma invariância da sua lagrangiana vai te dar uma quantidade conservada. E vai dar uma quantidade conservada. E basicamente isso vai ser um vínculo da nossa teoria, tá certo? E um vínculo bastante importante, que é o vínculo que leva a vários problemas depois na quantização da gravitação. Que é basicamente o vínculo do lapso de tempo, que a gente chama. É isso aqui que faz com que a relatividade geral não tenha tempo dentro dela. Certo? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda. Então vamos lá, como é que a gente faz derivada funcional? Primeiro a gente vai fazer o seguinte, eu vou calcular Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar uma notação melhor, para a gente não precisar ficar escrevendo aquele C o tempo todo, eu vou chamar esse cara aqui de ΔS, tá certo? Da curva X. A derivada funcional nada mais é do que eu pegar ΔS da curva X mais ΔX menos ΔS da curva X, tá certo? E aí eu vou variar o meu delta aqui. Eu não posso dividir pelo delta, tá? Mas eu vou mostrar o que a gente faz. Bom, como é que a gente calcula esse negócio aqui? Vai ficar assim, ó. ΔS é igual à integral da raiz de menos x mais ΔXmi, vou botar d lambda dxmi d lambda mais d ΔX d lambda dxmi d lambda mais d ΔXmi d lambda. Todo mundo entende o que está acontecendo aqui, pessoal? Eta-mini e aqui d lambda. Então eu estou só integrando, é a mesma integral de antes, só que em vez de eu estar na curva x, eu estou na curva x mais ΔX. ΔX, em princípio, é uma função livre que me dá os novos pontos, né, que vão me relacionar uma curva com a outra. Né? Então, basicamente, eu tenho uma curva que está seguindo aqui e eu pego uma curva que é parecida com essa. Tá? As diferenças aqui entre os pontos dessa curva são dados por esse delta aqui. Ok? Então, aqui é x de lambda e a outra é x de lambda mais ΔX. Bom, o que eu posso fazer agora é expandir esse cara aqui até primeira ordem. Como é que ele fica expandido até primeira ordem? Né? Então, vou fazer aqui os passos. Todo mundo entende isso aqui? Então, eu peguei esse com esse com esse e deu o primeiro termo aqui. Opa, faltou. Né? Esse com esse deu esse cara aqui. Esse com esse dá um termo.
e esse com esse dá o outro termo. Por isso que tem um fator de 2 aqui. Esses termos são iguais. Eu só preciso rerotular os índices para mostrar que esse cara com esse é a mesma coisa de que esse com esse com esse. O terceiro, o outro termo que eu teria aqui seria esse com esse, mas esse é delta ao quadrado. Delta ao quadrado eu jogo fora porque eu estou pegando em primeira ordem porque é uma derivada primeira, tá certo? Então eu tenho isso aqui. Agora como é que fica a expansão disso aqui? Quanto é que fica a expansão disso aqui, pessoal? A mais epsilon. Isso aqui é raiz de A mais 1 sobre raiz de A vezes epsilon sobre 2. Todo mundo concorda? Se eu expando essa expressão para epsilon pequeno, eu obtenho isso aqui. Todo mundo lembra disso? É Maclaurin, né? Primeiro eu pego a função tomada em epsilon igual a 0, derivo a função em relação a epsilon, vai cair 1 sobre 2 raiz de A mais epsilon, tomo epsilon igual a 0, fica só raiz de A, e multiplico por epsilon, certo? Então como é que vai ficar isso aqui? Raiz de menos dxi d lambda dxi d lambda menos 2 vezes deixa eu pegar o 2 corta, vai ficar assim. Eu vou simplificar isso aqui, vou escrever assim, ó. Vai ficar menos raiz de dx d lambda ao quadrado, tá certo? E aqui vai ficar d delta x d lambda mi dx mi d lambda eta mini e d lambda. Certo? Pessoal, já fizeram conta desse tipo aqui ou é a primeira vez que vocês veem esse tipo de coisa? Já fizeram? Esse tipo de cálculo variacional, assim. Vocês não viram assim em analítica? O que eu preciso fazer agora para calcular minha variação? Eu não posso calcular a variação ali porque a variação do delta é na função delta x, não na derivada dela. Tá certo? Então eu preciso tirar essa derivada aqui do delta x. Como é que eu faço isso? Isso aqui eu vou apagar, imagina que você já sabe. Então vai ficar assim. Delta S igual a integral de lambda 0 lambda 1 raiz de dx d lambda ao quadrado menos, né? Faltou menos. Aqui faltou menos. Ok? Aqui, esse cara, eu vou escrever ele assim, quer ver? Ó? Menos 1 sobre raiz dx d lambda ao quadrado delta x mi x dx mi d lambda eta mi d lambda. Então o que eu fiz, pessoal? Eu peguei essa derivada aqui, ó, e botei ela atuando em todo mundo. Pela regra de Leibniz vai ser a derivada disso vezes o resto, que é o termo que eu já tinha, mais o termo novo, tá certo? O termo novo vai ficar como? Mais d
d lambda de dx ni d lambda raiz de menos dx d lambda ao quadrado, tá certo? É dx mi eta mini. E agora eu boto um colchete aqui, d lambda. Tá certo? Eu escrevi em termos de uma derivada total, mais mais a derivada do termo extra, né? Ou seja, essa derivada aqui vai atuar aqui e vai dar o termo que eu já tinha, só que depois ela atua no resto também, né? Aí eu subtraio esse cara aqui. A vantagem é que isso aqui é uma derivada total. A derivada total vai dar esses caras calculados no extremo. Mas eu estou fazendo as curvas que começam e terminam no mesmo ponto, né? Como eu falei para vocês inicialmente. Eu pego todas as curvas que vão de A a B, né? Então, se elas vão de A a B, significa que o delta no início e o delta no fim é igual a zero. Então, esse cara aqui ele é zero. Né? Ou seja, a integral da derivada dá o valor desse pedaço aqui nos extremos, e nos extremos delta é zero. Então, isso é zero. Ok? Bom, esse cara aqui, então, é o nosso delta S de x mais delta x. Se eu subtraio delta S de x, eu vou ter o quê? Integral disso aqui. Lambda 0, lambda 1, de d lambda dx ni d lambda 1 sobre raiz de menos dx d lambda ao quadrado. Isso. Delta x mi. Vou botar o eta aqui. Tanto faz, tá? Mi e d lambda. Ok? Agora é o seguinte. Se eu pego a variação em relação ao meu delta x aqui, e vou fazer que o meu delta x de tal, o meu delta x de tal, de lambda, seja igual a um delta, alfa, beta, alfa mi, tá certo? Eu já vou explicar o que é isso. Delta lambda menos lambda linha. O que isso aí representa para vocês? Eu estou fazendo uma coisa bem estranha. Eu estou dizendo o seguinte, que as duas curvas são iguais, tá vendo? As duas curvas são iguais, exceto em um ponto onde eu faço um deslocamento bem pequenininho da minha curva, que é representado por essa delta aqui. Né? Eu boto um epsilon aqui. Tá certo? Então, eu faço essa curva diferir num ponto só. Se eu coloco isso aqui, o que eu vou obter? Né? Eu vou obter, o lado esquerdo vai ser derivada funcional de delta S, delta x alfa, de lambda linha, tá? E esse cara aqui é equivalente a você fazer essa conta e escolher esse delta aqui. É a derivada funcional, certo? Quanto é que vai dar isso aqui? E dividir por epsilon, claro. Quanto é que vai dar isso aqui? Se eu boto a delta aqui, vai dar o integrando calculado em lambda linha, e esse cara aqui vai pegar só um dos índices. Então vai ficar assim. d lambda de dx ni, ni alfa, d tal, opa, faltou o termo mais importante aqui, raiz de menos dx d lambda ao quadrado, tomado em lambda igual a lambda linha. E eu quero que a variação funcional desse negócio seja igual a zero.
Tá certo? Ou seja, eu quero que a variação seja zero para qualquer tipo de pequeno deslocamento que eu faça na minha curva, tá certo? Isso aqui, estritamente falando, é muito estranho, tá, pessoal? Porque você pode pensar, não, mas isso aqui não faz o menor sentido, é uma delta de Dirac esse treco. Se esse treco é uma delta de Dirac, eu estou fazendo um desvio descontínuo e infinito num ponto, tá certo? Você tem que pensar que a variação verdadeira que você está fazendo é uma integral disso aqui. Se você pega esse cara aqui e multiplica por integra esse cara em lambda linha com uma outra função, isso vai te dar uma variação completa, tá certo? Isso aqui é só uma, digamos, uma ferramenta matemática para a gente fazer isso de forma segmentada, tá certo? Posso repetir assim? Oi? Que posso repetir essa última linha? Ó, tem uma derivada aqui e uma derivada aqui. Aí eu vou pegar essa derivada aqui, basicamente eu tenho o seguinte, ó, deixa eu escrever esquematicamente aqui. Isso aqui a gente usa muito, né? Então, vale a pena escrever. Exatamente. Ou seja, eu tenho assim, F', G' vezes H. Certo? Isso aqui eu sempre posso escrever assim, F, G, H, menos F. Eu só usei a regra de Leibniz aqui. Então aqui, ó, derivada desse, e esse não tem derivada. Aí eu vou escrever com uma derivada total de todo mundo, daqui, desculpa, aqui, menos, aí já tinha um menos aqui, fica mais, menos a derivada do ali F'H, que é esse pedaço aqui. O primeiro termo subtrai daqui, ó. Ele é exatamente igual ao ΔS na curva x. Então, o que o princípio variacional está falando para a gente, pessoal? Está falando isso aqui. Né? Posso apagar isso aqui? Posso apagar isso aqui? Ele está dizendo para a gente que d lambda de dx, vou botar o mi já aqui embaixo, d lambda 1 sobre raiz de menos dx d lambda ao quadrado é igual a zero. Essa é a equação equivalente à nossa equação de Newton. O que é isso? É uma constante de movimento. Eu posso dar um nome para ela. Vamos chamar esse cara de U. Mi. Vou chamar esse cara U mi, ele vai ser assim, dx mi, ou se vocês quiserem só para ficar melhor, alfa, eta, mini, d lambda, 1 sobre raiz de menos dx d lambda ao quadrado. Isso aqui são 4 constantes do movimento. Né? Quando eu integro lá a minha equação de Newton, né? se eu tenho isso aqui, ó, x ponto igual a zero, mecânica newtoniana para partícula livre, eu tenho isso aqui. Eu tenho 3 constantes do movimento, né? Que são as 3 velocidades, depois tem as 3 posições iniciais. Isso aqui resolve o meu problema. Aqui eu posso encontrar as 4 velocidades aqui, certo? Só que eu tenho 4 velocidades mesmo? Porque, em princípio, eu tenho 4 velocidades, né? Ele pode andar na direção do tempo e na direção do espaço, são 4 variáveis ali. Agora, vamos olhar para esse negócio aqui, ó. O que acontece se eu calcular U mi? Vai dar esse cara aqui ao quadrado, né? Por causa desse negócio aqui, vai ficar assim, dx alfa, d lambda, dx beta, d lambda, eta alfa beta, é simplesmente esses caras aqui, tá? E esse cara vai ficar ao quadrado, vai ficar menos dx d lambda ao quadrado. Mas isso aqui é isso aqui, ó. Isso aqui é menos 1.
Então eu não tenho 4 graus de liberdades livres aqui. Quantos eu tenho? Eu tenho essas 4 constantes aqui, porque eu posso ter mi 0, 1, 2, 3, só que elas têm que satisfazer um vínculo aqui, ó, menos 1. Então, na verdade, só tenho 3 graus de liberdade. Por que eu só tenho 3 graus de liberdade? Se você estivesse escolhendo, não sei, uma cabeça referencial, tem que usar o tempo próprio como parâmetro da curva, assim. De certa forma, o princípio variacional está trazendo isso que você está falando para a gente. Porque o que é isso aqui, pessoal? Qual um outro nome que a gente tem para raiz de menos dx d lambda ao quadrado? Isso aqui é ds d tal. Não, desculpa. D tal d lambda. C d tal d lambda. Né? É a taxa de variação do tempo próprio em relação ao parâmetro da curva. Se eu substituo aqui, o que eu vou obter? Eu vou obter que u mi nada mais vai ser do que dx mi d tal. Certo? Porque ó, esse cara é dx mi d lambda e esse cara aqui ó, é d lambda d tal. Então, tem um sobre c aqui. Mas a gente já sabia que esse negócio aqui, que a gente já sabia que as curvas parametrizadas pelo tempo próprio, por definição, tem que satisfazer que o quadrado das suas velocidades tem que ser menos 1. Mas o princípio variacional para a gente está falando o seguinte, esse cara aqui é constante. E quem força ele a ficar constante é esse cara aqui, ó. Se a nossa lagrangiana não tivesse raiz quadrada, se ela fosse quadrática, esse vínculo não apareceria. E a gente teria 4 graus de liberdade totalmente livres. Ou seja, você poderia livremente escolher a velocidade que a coisa anda na direção do tempo e a velocidade que a coisa anda na direção do espaço. Só que a gente não tem essa liberdade, certo? E é por isso que a teoria da mecânica relativística ela é vinculada. Tá certo? Ela tem um vínculo para preservar justamente o tempo próprio aqui. Tá certo? Então, o que isso aqui está dizendo para a gente, pessoal? Né? Que dx mi d... Deixa eu fazer todos os passos. Vou pegar isso aqui, está dizendo o seguinte para a gente. dx mi d tal, né? Que é essa parte aqui de dentro, d lambda é igual a 0. Né? É só subir o índice da equação inteira aqui, ó. Subir esse i aqui. Certo? Eu sempre posso fazer isso porque a minha métrica é uma constante, então ela entra dentro das derivadas aqui. Todo mundo entende o que isso aqui está dizendo? Mas eu posso mudar a variável aqui de tempo. Ó. Posso fazer dt d lambda, posso transformar em dt d tal d lambda. Então, basicamente, eu estou obtendo isso aqui, ó, que d2x mi d tal 2 igual a 0. Então, basicamente, se você, por exemplo, botar um acoplamento com o campo eletromagnético, você vai encontrar aqui a mesma coisa. Você vai encontrar isso aqui, só que aqui você vai encontrar a força de Lorentz. A força de Lorentz é basicamente a força que o campo eletromagnético exerce numa partícula carregada. Se você botar isso aqui num campo
de força forte, você vai encontrar ali a curvatura da força forte. Né? Se você botar uma eletrofraca, a mesma coisa. Então, é esse cara aqui que tem que ser o análogo a mx igual a zero. Certo? Para a gente ver isso, o que a gente precisa fazer? Pegar a unidade da nossa ação, né? Delta S tem unidade de quê, pessoal? Ó, botar S, que é a nossa ação, ela tem que ter unidade de quê? Qual a unidade de ação? Alguém lembra? Energia vezes tempo, né? Lagrangiana é energia, dt é t, né? Então energia vezes tempo, ou momento vezes posição, tanto faz. Tem várias maneiras de você chegar nisso. Então aqui eu já tenho tempo. Certo? O que eu preciso fazer para chegar... Peraí... Não, esse cara é deslocamento. Né? Esse cara é deslocamento. Como é que eu faço para chegar de deslocamento e chegar em energia vezes tempo? Eu multiplico por momento, né? E momento é o quê? É massa vezes velocidade. Certo? Então, para a gente acertar os sinais e acertar as unidades, a gente multiplica por m menos mc delta S. Tá certo? Se você fizer agora delta S, delta, agora presta atenção, x, deixa eu pegar aqui, isso. Se eu fizer esse cara aqui, a variação dele em relação a dx mi d lambda, o que a gente vai encontrar? Né? É só olhar para cá, que a gente estava fazendo, vai cair esse cara, vai dar o menos, vai compensar, isso aqui vai ficar assim, m, c, u, mi, certo? E isso aqui a gente dá um nome, a gente fala que esse cara aqui é o quadrimomento da partícula. Certo? O quadrimomento da partícula vai ser mc u mi, certo? Por enquanto, isso aqui é só uma constante que a gente colocou para fazer um termo de proporcionalidade. O que a gente vai fazer agora é pegar essa equação relativística, essa é a equação de Newton relativística, a gente vai fazer a aproximação de baixas velocidades dela para a gente descobrir que esse termo de proporcionalidade tem que ser a massa que a gente mede em baixas velocidades. Isso é uma coisa que a gente faz muito. A gente pega uma teoria maior do que a teoria que a gente tem, a gente faz a expansão dela para o limite que a gente conhece e consegue medir ela, e aí a gente pega as constantes que aparecem e mede em baixas energias e velocidades. Então, por exemplo, a gente mediu a constante da gravitação G, né, constante de Newton, a gente mede em balança de torção aqui no planeta Terra, e a gente depois usa esse mesmo valor para fazer cosmologia. Mas a gente está fazendo uma certa suposição de que essas constantes não dependem das escalas e tal. E essas suposições funcionam por uma parte das vezes, pelo menos tem funcionado, tá certo? A gente não encontrou ainda, exceto pelo grupo de normalização, algum caso onde essas constantes aqui dependam da escala, tá certo? Isso aqui está claro, pessoal? Né? E aí, aqui, o que vai acontecer é que o quadrimomento vai satisfazer menos M2C2. Tá certo? E o que significa isso aqui? Vocês lembram da métrica, né? Então, a gente tem aqui eta, é igual assim, menos 1, 1, 1, 1, e o resto aqui é 0. Então, esse lado esquerdo vai ficar assim, ó, menos P0 ao quadrado mais PI igual a menos M2C2. Certo? Poderia ter botado todos os índices, botar em cima, que tanto faz. Certo? Mas eu posso isolar o P0 e encontrar o seguinte, ó.
P0 é igual a mais ou menos, mais ou menos, raiz de M2C2 mais PI. Certo? Mas a gente sabe que a componente zero aqui é, digamos, o momento na direção do tempo, tá certo? E a gente vai chamar isso de energia. Então, só para ter a unidade certa, a gente vai chamar a energia de P0 vezes C, e esse negócio aqui vai ficar assim. MC quadrado, vou botar o mais ou menos aqui, raiz de 1 mais PI MC quadrado. M quadrado, C quadrado. A gente vai escolher o sinal positivo aqui para pegar as partículas que andam para o futuro. Tá certo? Eu, em princípio, teria o caso aqui das partículas que andam para o passado. Classicamente, não faz sentido fazer isso, mas quanticamente eu preciso levar em consideração as partículas que andam para o passado, senão eu não consigo manter causalidade nas teorias. Tá certo? As teorias precisam dos dois modos de vibração, os modos que vão do futuro para o passado e do passado para o futuro. Tá certo? Ok. Isso aqui faz sentido para vocês, pessoal? O que vocês acham? Se isso aqui for pequeno, quanto é que fica esse cara aqui em primeira ordem? E, então, em primeira ordem, isso aqui for pequeno, vai dar MC quadrado. E o próximo termo? É meio disso aqui, né? Mais MC quadrado, 1 meio de PI sobre M2C2. Mas isso aqui, ó, é MC quadrado mais o C corta. Só para esse termo. Todos os outros termos dependem de C, tá? Exceto esse primeiro termo que não depende de C. E ele vai ser assim, ó. M vai ser PI dividido por 2M. Olha que interessante. Os próximos termos aqui todos vão depender de C. Exceto esse aqui, esse cara aqui. Mas o que é isso aqui, pessoal? Energia cinética. Tá certo? Então a gente pode de fato identificar que pelo menos para baixas velocidades, a componente zero do nosso quadro momento aqui de fato é a energia do meu sistema. Isso aqui é a energia de repouso mais a energia cinética da partícula. Para baixas velocidades coincide e já é a primeira indicação de que a massa que está aparecendo aqui de fato é a massa de repouso. Tá certo? E o mais interessante que vocês vão ver é que mesmo quando a gente colocar interação, que a gente vai ter uma força aqui do lado direito, ou aqui, se você preferir, essa força ela vai sempre preservar isso aqui. Isso aqui vai ser uma constante. A força eletromagnética dá uma constante aqui, a força fraca dá uma constante para esse cara aqui. Ou seja, a interação de uma partícula com o campo eletromagnético não muda a massa dela. E com o campo da força forte também não muda a massa dela. A interação da partícula com o campo gravitacional não muda a massa dela. Que tipo de interação pode mudar a massa? O que vocês acham? Se eu colocar uma interação dessa partícula com um campo escalar, o campo escalar muda a massa dela. E o que isso lembra vocês? Qual é o único campo escalar que a gente já mediu na natureza? Não, de partícula fundamental. Qual a única partícula fundamental que é descrita por... É o campo de Higgs. É o único campo que, acoplado com uma partícula relativística, pode tirar ou dar massa para a partícula. E é por isso que a gente usa o mecanismo de Higgs, entre outras coisas, nele, para dar massa para as partículas. As partículas todas começam sem massa, e aí você bota a interação, o acoplamento com o campo de Higgs, e o campo de Higgs funciona como um termo de massa para a sua partícula relativística. Justamente porque ele não preserva isso aqui. E o campo de Higgs ele faz com que isso aqui não seja mais uma constante. Isso é uma coisa que depende da interação. Aí o campo vai lá, interage com a partícula e dá um termo de massa.
a massa deixa de ser um parâmetro da sua teoria e passa a ser um resultado dinâmico de uma interação de partículas de massa zero com o campo de Higgs. Se esse mecanismo estiver correto, e aparentemente pelo menos o Higgs existe, então não existe massa nas partículas, na verdade, só existe interação de partículas com o campo de Higgs. E isso a gente tira tudo aqui da mecânica relativística já. A mecânica relativística ela vai dar uma série de restrições dinâmicas para a gente, e que vão ter, claro, desdobramentos nas teorias de campos e tal, mas é mais fácil muitas vezes você dar um passo atrás e olhar essas coisas todas do ponto de vista mais simples, de uma partícula relativística. Já tem uma riqueza enorme de informações sobre física, certo? Mas é isso, pessoal. A gente continua na próxima.